E a gente continua falando sobre essa operação no Rio de Janeiro, que é a mais letal da história do estado. E o Arena quer saber: mega operações são eficientes no combate a facções criminosas? Para responder essa pergunta, nós convidamos aqui para o debate os deputados Tarcísio Mota, do PSOL, e Carlos Jordi, do PL. Começando pelo deputado Carlos Jordi, uma boa noite para o senhor. Deputado, essas mega operações são eficientes para combater a facção criminosa? Lembrando que cada um de vocês tem 2 minutos para responder as perguntas. Boa noite, Pedro, Estevão, cumprimento também Tarcísio, todos que nos acompanham. Eu só não estou vendo vocês aqui, não sei se é assim mesmo, mas Estamos enfim, lhe ouvindo, deputado, pode continuar. Tá bom. É evidente que essa foi uma atuação muito eficiente, muito eficaz. Olhem os números, foram 81 presos, 90 fuzis apreendidos, 60 criminosos mortos. É evidente que também teve baixas, foram 4 policiais mortos e essas mortes nós lamentamos, porque são operadores da lei, são pessoas que dedicam suas vidas, sacrificam suas vidas para garantir que a população possa ter paz. O morador do estado do Rio, e sobretudo da capital, não aguenta mais viver nesse clima de guerra. O Rio de Janeiro está largado, abandonado. Eu mesmo, recentemente, fui fazer uma reunião em Campo Grande e fui abordado por milicianos armados em Campo Grande, um bairro que todos sabem que é dominado pelas milícias. E todas essas facções, Comando Vermelho, milícias, PCC, ADA, todos devem ser tratados da mesma forma que nós pensamos que é o resultado positivo para a população, como organizações narcoterroristas que impõem o medo à população. Quem mais sofre no estado do Rio, no Brasil, mas no estado do Rio é algo emblemático e caótico que nós estamos vivendo. Com a ausência do Estado nas comunidades, é o cidadão de bem, é a senhora que trabalha e que acorda cedo para trabalhar, para ganhar 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, e quando volta, ela muitas vezes sofre com a opressão do Estado paralelo, que quando não há o Estado presente, o Estado, a polícia militar, a polícia civil, quem se institui é o Estado paralelo. São as milícias, são as facções, o Comando Vermelho, como nós estamos vendo que eles estão, de uma forma avassaladora, dominando os territórios no estado do Rio. Okay. 56% do nosso território é dominado por facções criminosas. Já era tempo do governador tomar uma atitude para reagir e fazer um enfrentamento a essas facções. Deputado Tarcísio, essas operações são eficientes no combate às facções criminosas? Uma boa noite para o senhor tem 2 minutos. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem aqui na CNN. Boa noite ao Jordi. Quem ouve o Jordi falar até parece que é a primeira operação militar, operação da Polícia Militar nas favelas do Rio de Janeiro. Porque me parece que a gente teve muitas outras, e muitas outras com letalidades menores, é verdade, mas com letalidades muito altas em períodos nos últimos 10, 20 anos, e a mesma senhora que de fato vive esse processo lamentável de domínio do território por grupos criminosos, continua a viver com medo e em territórios dominados por grupos criminosos. A grande pergunta, a sua pergunta é perfeita, Pedro. Qual é a eficiência? E essa eficiência se mede de que forma? Ela se mediria como uma situação de eficiência caso, na verdade, as pessoas estivessem mais seguras amanhã, depois de amanhã, semana que vem, e elas não estarão. Porque se houve apreensão de 80 fuzis, a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro estima que só no complexo do Alemão e da Penha tenham 1.500 fuzis, que continuarão. Eles não têm sequer pessoas suficientes para empunhar todos esses fuzis, que não foram fabricados na favela, mas que não são interceptados porque, na verdade, se investe todo o dinheiro na guerra e no enfrentamento e entender a favela como território inimigo e nada na inteligência. As maiores apreensões de fuzis na história do Rio de Janeiro se deram lá na casa do amigo do Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, se deram na Barra da Tijuca, no aeroporto do Galeão, sem dar um único tiro. Se asfixiou economicamente
o crime organizado numa operação na Faria Lima, em que nenhum policial morreu. Esses hoje policiais que morrem no dia do servidor público e sobre os quais nós devemos que lamentar, não só aqueles que morreram, mas aqueles que ficaram feridos nessas operações, foram incluídos numa lógica de guerra insana que mata corpos pretos, fardados ou não, nas favelas cariocas e não trazem de resultado segurança para ninguém. Deputado Jordi, o senhor foi citado pelo deputado Tarcísio Mota nessa conversa. Tem 30 segundos se quiser falar, responder essa citação. Olha, é evidente que não é a primeira operação, mas cabe destacar aqui que o STF, através da ADPF 635, que inclusive teve o apoio do PSOL, impediu que houvessem operações nas favelas do Rio e fez com que houvesse esse aumento significativo e também o avanço territorial das facções, que elas pudessem se reestruturar, e chegamos nesse estado calamitoso. Só em abril de 2025 que houve o julgamento do mérito da ADPF 635. E, diante disso, nós vimos a população vendo todo o terror sendo espalhado pelas facções criminosas que são narcoterroristas. Deputado Tarcísio, o senhor também tem 30 segundos para nós podermos fechar esse assunto. É uma mentira dizer que a ADPF das favelas é causadora disso. Durante a ADPF da favela, o Estado do Rio de Janeiro fez dezenas, centenas de operações, nunca esteve impedido de fazê-las. Apenas era preciso que elas tivessem regras para preservar a vida dos moradores das favelas. São cidadãos que trabalham, que têm vida digna e que não podem estar, como muitas crianças, cidadãos, à mercê o tempo inteiro de operações sem nenhum tipo de controle que matam, inclusive moradores e inclusive policiais. A operação de hoje é a prova que a DPF das favelas estava certo. Operações sem controle, sem planejamento. Na verdade, eles dizem que tem planejamento, mas sem controle como essa, causam o que causaram no dia de hoje na cidade do Rio de Janeiro. Pedro Venceslau faz a próxima pergunta. Boa noite, deputados. Vou começar com o deputado Jordi, depois passando para o Tarcísio. Em operações como essa, dessa envergadura, quando moradores são feridos, isso é classificado como dano colateral. No caso dessa operação, a polícia diz que foram dois moradores apenas foram baleados e 64 pessoas foram mortas. Supostamente seriam pessoas ligadas ao Comando Vermelho. A pergunta que eu faço é, dá para dizer com precisão que essas 64 pessoas que morreram nessa ação hoje são pessoas da facção Comando Vermelho, que não existe nenhum morador que tenha sido morto nessa operação, que não tenha ligação com o Comando Vermelho, que numa operação com tiroteio dessa intensidade não tenha morrido mais nenhum morador sem ligação com o tráfico de drogas? Deputado Jordi. Olha, Pedro, quem pode responder essa pergunta são as autoridades, são as polícias que estão fazendo todo o levantamento do que ocorreu nessa operação. É evidente que ninguém quer que haja efeitos colaterais como esse, pessoas sendo alvejadas como moradores que foram feridos. Mas tudo consta, pelo que nos leva a crer que essas 60 pessoas mortas eram criminosos. E é evidente que se não forem criminosos, isso vai ser levado a público. Mas é fato que ocorrem operações como essas porque essas pessoas que estão nas comunidades não são seguras, não estão seguras. As pessoas vivem sobre o império do terror, do medo que é imposto por essas facções criminosas, que inclusive Lula já disse que eles são as vítimas, os usuários que são os responsáveis pelo tráfico de drogas e que os traficantes são vítimas dos usuários. Assim como Lula culpou os traficantes, aliás, culpou as vítimas e disse que os traficantes, eles são as verdadeiras vítimas, nós estamos vendo agora a esquerda, o PSOL, dizendo que a polícia é a culpada pelo que aconteceu. E, na verdade, a polícia ela exerceu o seu estrito cumprimento do dever legal. E se houve uma resposta por parte desses criminosos que são terroristas, são narcoterroristas, eles que erraram. E não é a culpa da corporação e nem do Estado fazer um enfrentamento para garantir a paz das pessoas nas comunidades. Deputado Tarcísio, repetindo a mesma pergunta sobre a questão dos danos colaterais. Na sua avaliação, até que ponto devem ser aceitos danos colaterais e como saber se exatamente todas essas pessoas que morreram nessa ação são de fato ligadas ao Comando Vermelho?
O início da minha resposta é similar ao que o Jordi apresentou, que é a questão de que as autoridades precisarão prestar contas sobre essas pessoas que foram mortas por motivo de ação policial. E aí, a partir daí, entender, inclusive, as circunstâncias sobre as quais essas pessoas foram mortas. Lembremos, a legislação brasileira não prevê a pena de morte e, portanto, as circunstâncias sobre as quais essas mortes ocorrem precisam ser esclarecidas. Agora, nenhum dano colateral é aceitável numa ação do Estado para a garantia da paz. Isso não é aceitável em nenhuma questão. A grande questão aqui é que uma letalidade de uma operação policial não é prova do seu sucesso. Muito pelo contrário. Lembremos Jacari, da Baixada Fluminense, Vigário Geral, Jacarezinho, letalidades cada vez mais amplas e o povo do Rio de Janeiro continua sem a paz prometida. São operações de forma espetacular para terem dividendos eleitorais a partir do medo da população. Nós precisamos enfrentar os grupos criminosos que controlam os territórios. Isso é inaceitável numa democracia. E é preciso usar de inteligência, de tecnologia e de planejamento. Uma operação em que o governador diz que planejou durante 60 dias e que não tinha sequer um gabinete de crise para prever a reação dos grupos criminosos, não teve planejamento decente nesse processo. E esse elemento é decisivo para que a gente possa, ao integrar a política de segurança pública, usar inteligência e tecnologia, aí sim, sufocar o poder político desses grupos criminosos e o poder econômico, porque se tratam de organizações que visam o lucro, e este é o elemento que está colocado para que a gente enfrente e retire o poder e derrote esses grupos criminosos com inteligência, tecnologia e tirando o poder político e econômico deles. Obrigado, deputado. Estevão? Deputados, nós temos tempo para mais uma pergunta, mas preciso que os senhores respondam em até 1 minuto. Para vocês, qual a responsabilidade do governador Cláudio Castro no nível de letalidade que nós tivemos nesta mega operação? Começando por você, deputado Jordi. O governador, ele é o chefe das polícias. Evidentemente que ele sabia que corria esse risco, ele assumiu o risco e eu acredito que ele está certo. Nós temos que enfrentar o crime organizado, não dá mais para ficar fingindo que está tudo bem e que nós temos que fazer esse mundo de faz de conta, que não existe, nunca vi essa solução mágica que o deputado Tarcísio está dizendo que tem que ser feita. Tem trabalho de inteligência? Sim, tem que ser feito com inteligência, mas tem que ter endurecimento penal, tem que ter um encarceramento em massa, como ocorreu, por exemplo, em El Salvador. El Salvador, que era o país mais violento do mundo, hoje é o país mais seguro da América Latina. Então é preciso que haja medidas integradas para fazer esse enfrentamento e permitir que as polícias possam enfrentar tendo a retaguarda jurídica sem ser perseguidas. Fazer com que, inclusive, nós possamos permitir que a polícia haja sem uma perseguição e fazer também que haja a classificação, haver a classificação das facções como terroristas, coisa que nosso amigo aqui tem certeza que será contrário. Deputado Tarcísio, qual a responsabilidade do governador Cláudio Castro no nível de letalidade da operação? Completa. Cláudio Castro é irresponsável e responsável por cada uma dessas mortes, inclusive as mortes dos policiais, que são colocados numa guerra que não faz qualquer sentido lógico e que é utilizada apenas como forma de espetáculo para ganhar votos e continuar trabalhando no medo da população. Aqui é um círculo vicioso e burro e ineficaz, no sentido de que você gera o medo e depois age com esse medo de forma truculenta e violenta, sem inteligência, mantendo, por exemplo, pessoas aliadas como TH Joias, que tirou várias fotos com o próprio governador e é fornecedor de armas para o Comando Vermelho, lá num partido aliado da base do governo, do então vice, de um dos vice-governadores, secretário de transportes, etc. E com isso não enfrenta o poder político e a gente continua na mesma. Ou seja, a responsabilidade de Cláudio Castro é completa e ele é um incompetente. Ok. Muito obrigado, deputados, pela participação. Deputado Tarcísio Mota do PSOL e também Carlos Jordi do PL. Uma ótima noite para os senhores.